Em uma entrevista, o senhor disse que o Senado ainda não pautou um pedido de impeachment a ministro do STF, porque Flávio Bolsonaro teria uma dívida de gratidão com Dias Toffoli, os ministros do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O senhor pode explicar? Sim, o senhor Flávio Bolsonaro, ele foi pego num desdobramento da Operação Lava Jato, lá em 2018, chamada Operação Furna da Onça, que é uma operação que aconteceu no Rio de Janeiro. E ela pegava os casos de rachadinha na Alerj. Não pegou só o Flávio, ela pegou o Flávio, ela pegou até o presidente da Alerj, pegou todo mundo. O Flávio, inclusive, curiosidade, ele nem era um dos maiores, não tinha os maiores números ali na Alerj, tinha deputados mais ousados do que ele, mas estava bem envolvido. Como ele foi pego, e como isso estava no âmbito da Lava Jato, do Rio de Janeiro, isso acabou chegando ao conhecimento dos agentes políticos, e isso, como ele agora teria foro privilegiado, porque ele se tornou senador em 2018, ele ficou em pânico, e aí o governo Bolsonaro teve que começar a ceder para o STF, ou o filho dele teria problemas, porque o caso da rachadinha levaria o Flávio à cadeia. Os crimes foram cometidos quando o Flávio era deputado estadual, que não tem foro privilegiado. O que aconteceu? Primeiro, ele faz uma petição lá para o Dias Toffoli, e nessa petição ele pede para desconsiderar as provas do COAF. Foi ilegal as provas do COAF. O Dias Toffoli aceita o pedido dele, não só para ele, mas para todos os envolvidos na Lava Jato. Então o Flávio já ajudou a soltar meio mundo lá na Lava Jato. Depois, dado que a operação continuou acontecendo no Rio de Janeiro, ele pediu para rolar, vamos dizer, uma suspensão ali do processo junto ao Gilmar Mendes. Mesmo com ele, vamos dizer, podendo ser julgado no fórum lá do Rio de Janeiro, porque na prática os crimes foram cometidos antes de ser senador. O Gilmar criou um entendimento novo de que havia uma continuidade de mandatos, portanto ele poderia ter o foro privilegiado de maneira retroativa. Ou seja, ele ficou na mão do Gilmar. O Gilmar salvou, mas ficou na mão. Com base nisso, ele teve que entregar todas as outras coisas. Não é só ele como o pai dele. Entregaram a PGR pro Aras, nomeações no STF anti-Lava Jato, abertamente anti-Lava Jato. Ali destruiu-se o Lava Jato. E ali fez com que o Flávio fosse uma espécie de zumbi que trabalhava pro STF dentro do Senado para evitar, como por exemplo, a CPI da Lava Toga, que ele evitou. E ele mesmo vinha a público e falava, quem interessa uma briga com o judiciário? Ele falava, pois bem, estamos nesse estado hoje muito por culpa dele. E o senhor considera que pode estar no lugar de Flávio Bolsonaro agora com essa divulgação de vazamento de áudios com o Brocário? O senhor seria um novo nome da direita agora nas eleições? Olha, no lugar não, porque eu nunca me vi, vamos dizer, como um cara que enganava o eleitor para crescer. Eu falo muitas verdades, eu até irrito o eleitor. Mas pelo menos eu fico irritado de verdade, eu não fico irritando na base da decepção. Eles falam, porra, Renan, como é que você acha isso de tal coisa? Por que você tem essa opinião do Bolsonaro? Eu prefiro que o cara se irrite de maneira honesta do que se decepcione por conta de uma desonestidade minha. Então, eu me vejo subindo nas pesquisas, sim. Me vejo retirando o Flávio do segundo turno, sim. Entendi. Eu vejo isso acontecer. E como o senhor avalia a repercussão de outros pré-candidatos da direita, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado, a reação deles diante esse vazamento? Eu achei meio tímido, né? Eles têm medo. O Zema apanhou muito quando ele se posicionou de maneira mais enfática. Eu acho que ele vai apanhar cada vez menos, porque a militância do bolsonarismo meio que está desaparecendo. Eles desistiram do Flávio. Acho que ontem foi o dia que todo mundo no bolsonarismo falou, ok, eu cansei, eu não vou mais ficar, não dá mais para passar tanto pano. Entendi. Então eles não vão encher tanto o saco do Zema. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. E quais são os principais pontos do seu plano de governo caso seja eleito? Destruição completa do crime organizado e aplicação de uma lei penal e leis de execução penal que em 6 meses permitam que você, jornalista, ande na rua com seu celular sem medo de ser assaltado. Se você conseguir andar aqui, não só em Brasília, é mais seguro, mas no plano piloto. Ou lá em Santos, São Paulo, com seu celular numa praça, falar, não vou ser assaltada, vence. Esse é o ponto, a pessoa não tem esse medo. A pessoa poder falar, olha, eu vou derrubar o muro que eu tenho na minha casa, porque ninguém vai invadir. Eu vou tirar aquele gradil de metal que tem na minha janela, porque eu não vou precisar. Se as pessoas começarem a trabalhar nessa linha, significa que nós vencemos, o país ficou melhor.
uma reforma fiscal colossal para a gente diminuir o aumento dos gastos que nós temos no Brasil e aí começar a poder baixar juros, poder baixar impostos. Paralelamente, a lei de responsabilidade gerencial, que é fazer os municípios serem bem administrados e com base nisso eu premiar os políticos que funcionam melhor, ou seja, a carreira política ser construída na base do desempenho e do mérito e não só na popularidade. Isso são algumas medidas prioritárias que já tornariam rapidamente o Brasil um país passível de ser vivido. Porque hoje está muito difícil viver no Brasil. Viver nas cidades do Brasil virou um inferno. E aí, no médio prazo, eu já começar uma política de desfavelização, de tornar algumas das cidades brasileiras também melhores, acabar com uma chaga que é a favela. E 2 temas centrais que envolvem o mundo e o Brasil é terras raras, começar a fazer um bom acordo para que a gente traga as empresas para fazer não só a extração, mas o processamento no Brasil e instalar as indústrias correlatas, com os ímãs que são produzidos como terras raras, equipamentos não só militares, mas equipamentos médicos que são produzidos, quer dizer, uma indústria de altíssima qualidade, semicondutor, e a indústria ligada a data centers, indústria de tecnologia, muito utilizando, vamos dizer, as matrizes energéticas renováveis que nós temos, por exemplo, no Nordeste. Entendi. O senhor concorda com o projeto de lei do Congresso de hoje? Ainda vai ser votado no Senado, né? Na Câmara dos Deputados. O senhor concorda com esse projeto de lei sobre minerais críticos? Alguns pontos o senhor discorda? Eu não vi o de hoje, mas semana passada a gente tinha, pelo nosso partido, orientado de maneira negativa. Ainda tem muitas brechas, ainda tem um lobby muito forte, e é verdade. Existe um lobby já envolvendo o Centrão e algumas empresas do setor para fazer com que não exista muita contrapartida na criação de uma indústria nacional ligada ao processamento desses materiais críticos, esses minerais especiais, vamos colocar aí. Que não são apenas as terras raras. E eu acho que isso não está bem resolvido ainda. Isso eu quero resolver no meu governo. Eu até não gostei que nada passasse agora, porque precisa passar no meu governo. Entendi. E para a sua chapa, quem que o senhor pensa para ser vice e quais nomes o senhor pensa para os ministérios? Eu pretendo, por exemplo, o Ministério da Fazenda. Eu preciso de pessoas não apenas que são fiscalistas, né, que resolvam a questão fiscal na área da despesa, mas eu preciso de pessoas, que não estiverem envolvido com o Banco Master, que isso é muito importante, o mercado financeiro inteiro ter envolvimento, e que entendam o papel que a inteligência artificial e que as terras raras terão no Brasil, e que resolvam certas equações que envolvam aumento de produtividade e reindustrialização no Brasil. As pessoas, o time tem que ser um time completo. Porque não basta o Ministério da Fazenda ser só um ministério sobre gastos, sobre orçamento. É um ministério que entenda que a gente tem que fomentar a atividade econômica. Um Ministério da Segurança Pública reconstruído com as maiores lideranças no combate ao crime do Brasil, especialmente pessoas com experiência de campo. Gente do BOP que participou de operações contra o crime organizado, gente do GAECO, gente da Polícia Federal. Eu vou montar um super conselho efetivo para a gente fazer uma guerra efetiva contra o crime organizado. Remodelar o Ministério das Cidades, que seria colocado como Ministério da Desfavelização, em que nós teremos um grande plano nacional para desfavelizar as cidades brasileiras. Ter um centro de controle com todos os indicadores municipais e estaduais para a gente criar o sistema de incentivo das gestões regionais no Brasil. Acho que os perfis são perfis muito técnicos, em geral jovens e próximos da área de tecnologia. Entendi. E para vice? Para vice, eu gostaria de uma pessoa ligada à área de segurança. Mas ainda não tenho nada fechado. Não seria um perfil masculino, feminino, numa região sul, nordeste? Não tem um perfil sincero, ainda? Eu acho que quem for melhor. Eu acho que eu não preciso abrir essas concessões. Eu nem acho que isso faz diferença em termos eleitorais. Tipo, sempre no PSDB tinha normalmente coisa preciso de uma vice-mulher do Nordeste. Não mudou nada o Valdez do Nordeste. Acho que as pessoas precisam ver que você montou um vice que é útil. Sabe? Pessoal, eu sou de São Paulo, não precisa ser paulista. Se ele é útil e inteligente, eu tô feliz. Entendi. Sabe? E em uma outra entrevista, o senhor disse que quer transformar o Nordeste em uma Arábia Saudita. Gostaria que o senhor explicasse. Sim, a Arábia Saudita dos recursos energéticos renováveis. O Nordeste tem muito sol e muito vento. Então a gente pode ter uma energia eólica, energia solar abundante. Aí você tem que fazer investimento em baterias, tem que arrumar o grid. E aí você começa a trazer, junto com isso, aí sim, data center e, vamos dizer, este novo mundo que vai ser altamente dependente da geração de energia. Nós também temos urânio em Santa Quitéria, lá no Ceará. Que tal fazer, a gente estava já falando da Angra 3, que eu vou voltar com energia nuclear. E que tal uma Angra 4 para a região Nordeste, para terminar de fechar esse ciclo na região Nordeste de energia abundante, barata,
para trazermos data centers. Até porque o Nordeste ele tem uma vantagem que não é só o sol e o vento. Ele está próximo dos grandes cabeamentos de fibra ótica com os Estados Unidos. Então, instalar data centers no Nordeste é muito bom e faz muito sentido. Lá tem que ser um grande polo. Então, quando a gente fala o Nordeste como Arábia Saudita, é o que a Arábia Saudita é com energia lá no Oriente Médio, nós temos aqui nas Américas. Entendi. E como que o senhor vai conseguir mais votos na região, considerando que já vi em alguns vídeos nas redes sociais do senhor, criticando muito o Bolsa Família? Porém, a região Nordeste é uma das regiões que mais recebe o auxílio. Como o senhor vai conseguir mais votos nessa região? Olha, existem muitas pessoas que não recebem Bolsa Família no Nordeste, que trabalham e que elas se ressentem. Que todo mundo, quando fala do Nordeste, está falando da pessoa que recebe Bolsa Família. O cara que é um entregador, a mãe de família que está trabalhando, que é agricultor. Todas essas pessoas, elas falam, pô, mas eu existo, eu trabalho. E aí quando falam Nordeste, vou dar mais bolsa. Eu falo, eu quero trabalhar mais, eu quero ganhar dinheiro. São as pessoas do Nordeste, por exemplo, que migram para outras regiões também, que vão procurar, vamos dizer, um emprego, uma vida melhor. Eu acho que a gente tem que encarar um problema, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ou seja, o Bolsa Família para um pequeno contingente de pessoas que não pode trabalhar, ok. O Bolsa Família como, boa parte da população do Nordeste, 40% dos municípios dos domicílios do Nordeste estão no Bolsa Família, isso é um absurdo. É um absurdo. Não adianta eu vou mentir para eles, não, tá dando tudo certo, tem muita gente no Bolsa Família, vai aumentar. Eu vou mentir, não é bom, eu vou fazer frentes de trabalho no Nordeste, então se você é um homem de 25 anos, 30 anos, que está no Bolsa Família, mora lá no interior do Ceará, quando você for lá no CRAS pegar seu Bolsa Família e tal, vai ter um formulário, tô te chamando para uma frente de trabalho. A gente vai fazer agora um recapeamento, a gente vai agora fazer cabeamento de fibra ótica. O governo federal com o governo municipal vão trabalhar juntos nisso. Vem, não quero, tô cansado. Não quer? Bonitão, vai perder o Bolsa Família.